22 pontos e agora o Flamengo encostou. 21 pontos. Se o Palmeiras tivesse vencido ontem, ele abriu uma larga vantagem de 7 pontos. Cruzeiro também está no bolo ali com 20 pontos em terceiro lugar. E o Bragantino, que está desde o início fazendo barulho no G4, hein, Vene Casagrande? Joga hoje. Joga hoje, ainda está com um jogo a menos. O Bragantino com 17, o mesmo número de pontos. Ô, Cris, olha o Fluminense aí, Cris. Tá feliz, Cris? Olha aí, ó. Muito, ele disse muito, o Vene Casagrande. É o quinto colocado, o nosso Fluminense. Vamos virar a página, Pedrosa? Não tem necessidade. Mas eu Sabe ainda tô sonhando. Não viu a coletiva, não? Não. Pô, na próxima eu nem vou ao jogo. Fico em casa mesmo. Olha aqui, pode virar a página. Renato tá tendo salvo. Vamos virar daqui a pouco. Por uns gols relâmpagos no final do jogo, Renato. Olha aqui o Fogão em 11º com 12. O Botafogo, que não jogou contra o Ceará, era um jogo desse final de semana, passou para início de junho. E o Vascão em 15º lugar com 10 Vascão pontos. deu sorte, cara. Fortaleza perdeu, Vitória perdeu, Santos ganhou, mas já estava lá já estava com menos pontos, digamos assim. Até que deu sorte, porque poderia ter ficado dentro da zona de rebaixamento. E também, se o Santos não vence, o Vitória que vai, né? Pra mim, a maior surpresa, sabe quem é? É o Mirassol. Eu tava falando isso Mirassol, ontem, Vene. E assim, não é surpresa só no rendimento em números na tabela, não, mas desempenho. Eu fiquei vendo o jogo junto com contra o São Paulo, por exemplo. Eles jogam bem, cara. É um time bem treinado. O Mirassol descansa. O Mirassol descansa. É verdade, Pedro. É por isso que eu boto o Cruzeiro aí como forte candidato ao título. Vamos lá, o Ancelotti desembarcou no Rio de Janeiro para assumir o comando de quem, Vene? No Maracanã. Alcilene Brito, conta pra gente a história desse jogo. Noite de reencontro entre Diniz e o clube que o fez conquistar a América. O palco foi o Maracanã, lugar onde o agora técnico do Vasco conhece bem. Com a missão de conseguir a primeira vitória após deixar o tricolor, mas encontrou no primeiro tempo um Fluminense que partiu para o ataque. Serna bateu colocado. René tenta, se embola e Léo Jardim pega fácil. E aí, em cobrança de falta, Lucas Piton cruza e João Vitor marca de cabeça. Mas depois do gol, foi muita confusão. Jogadores do Flu não gostaram da comemoração dos rivais, já que Ryan fez um C em direção aos tricolores. E o lance ainda vai para o VAR, que depois de 5 minutos validou o gol. O Vasco se movimenta e Ryan lançou essa bomba para explodir o travessão. Mas aí os vascaínos não contavam que o principal jogador deles seria o responsável por isso. Lima cabeceia e Léo Jardim defende, só que a bola vai direto no peito de Verratti e entra no gol. Os dois times foram para o segundo tempo precisando ir atrás do resultado. O Fluminense tem áreas numa jogada bonita e Everaldo chuta para a defesa de Léo Jardim. Pelo Vasco, em lance individual do Ryan, bate levando perigo. Os técnicos mudam, mas quem sufoca é o tricolor. O Vasco tenta criar alternativas e não consegue. Verratti busca de cabeça. E quando tudo parecia que se encaminharia para o empate, Guga, que já fazia uma ótima partida, aparece e solta essa bomba para explodir o Maracanã. Pessoal, vai, Ryan, faz de novo, você tem que fazer mesmo. É confiança, é clássico. Ainda mais o Ryan, que é um garoto que vem da base. Definitivamente não estou chateado. Primeiro, sobre o Ryan, acho que é isso mesmo. Ele ainda fala, eu fiz a entrevista com ele na saída de campo, no intervalo. Eu pergunto para ele, Ryan, você fez o C? A ele, eu fiz o C, eu faço isso desde a base, eu sou assim mesmo, futebol é assim. Tá de parabéns, cara. Personalidade tem que ser assim mesmo. Sabe por quê? O Ryan, do Vasco da Gama, foi o único jogador que chamou a responsabilidade para si. O único jogador que entrou em campo falou assim, eu vou jogar esse clássico, eu não vou sentir o clássico. Então, primeiro tem que parabenizar aqui, faz parte do futebol, provocação é assim, e isso também faz parte da nossa história aqui do futebol. Lucas carioca. Pedrosa, que estava na reportagem da Cazé TV, sua primeira dessa passagem, né? Sim. Porque você já fez várias lá. Minha primeira de Brasileirão. Com muita categoria, você, como sempre, fazendo um trabalho maravilhoso, meu amigo, eu tenho um orgulho danado de você. Eu quero que você me fale o que você viu de diferente lá, que você foi repórter, você viu tudo lá, hein? Vamos lá, primeiramente, como eu falei aqui, não fiquei chateado, fiquei mais frustrado pela situação do primeiro tempo.
Eu não acho que o Vasco jogou bem. O Vasco jogou mal para mim. O Vasco fez um jogo bem abaixo do que se espera, de um clássico principalmente. E eu estava ao lado do Fernando Diniz e ele também percebeu isso. Por quê? Em relação ao plano de jogo, quem se deu melhor foi o Renato. Porque ele entendeu que o Fernando Diniz é um cara que gosta de sair ali curtinho, e isso é natural, faz parte do jogo dele, já falei isso aqui diversas vezes. Só que o elenco do Fluminense conhece todas as mecânicas que o Fernando Diniz tem para sair jogando. Então, obviamente, uniu um pouquinho do Renato com o que esse conhecimento de elenco do Fluminense tem também. Encurralou as laterais do Vasco, Paulo Henrique não conseguia sair jogando, Lucas Piton não conseguia sair jogando. Aí eu tenho que fazer uma crítica aqui ao Diniz, que o apostou em Cocão e Hugo Moura. Eu já falei aqui 1000 vezes para vocês. Eu não sei quantos programas eu já falei aqui. Muitos. Quantas e quantas vezes que esses caras não podem jogar juntos. Ah, Pedrosa, por que você está falando isso? Porque eles são jogadores que têm a mesma característica. Eles se anulam. E quando você não tem o Paulo Henrique e o Lucas Piton para sair jogando, você precisa do meio campo. E se você não tem válvula de escape no meio campo, o que acontece? O Fluminense marcou alto, encurralou o Vasco e aí ficou uma saída de bola muito precária. Tanto que no primeiro tempo o Fluminense controla um pouquinho mais a bola. Só que o Vasco estava tendo as válvulas de escape justamente por quê? Por causa do Ryan. Foi o único que chamou o jogo para si. Ele Verdade. Que sofre a falta, inclusive, para o Lucas Piton bater e o João Vitor fazer o gol. 1-0. Ok. O Vasco conseguiu entrar no jogo. Tanto é que logo depois teve a bomba do Ryan na trave e teve um lance que o Ryan saiu de cara com o Fábio, que o Fábio acabou fazendo a defesa. Mas desde o primeiro tempo, o Vasco não estava jogando melhor do que o Fluminense. Estava um jogo muito equilibrado, digamos assim, e o Fluminense tendo um pouco mais de controle. Quando virou o segundo tempo, Fernanda, que o Fluminense já tinha empatado naquele lance ali do Guga com o Lima e que foi um azar, uma infelicidade do Verratti, que para mim também ficou abrindo o braço para poder reclamar com a questão de impedimento e não prestou atenção na jogada, então por isso que ele fez o gol contra, o Vasco sentiu o gol, como tem sido dessa equipe. No segundo tempo, o Fluminense já era melhor do que o Vasco. O Fluminense controlou melhor a partida do que o Vasco e estava ganhando o campo, estava tendo a oportunidade. Quem parecia mais próximo de fazer o gol no segundo tempo? Era o Fluminense, sem dúvida alguma. E foi isso que aconteceu. Tudo bem, num chute raro do Guga, um chute de felicidade imensa, tem que dar mérito total para ele. Vi uma galera falando que o Léo Jardim falhou. Desculpa, gente, eu estava lá, tá? E vou falar novamente o que eu falei aqui sobre lances ao vivo e lance no replay. No replay, você vai começar a achar um monte de falha. É verdade. No ao vivo, meu camarada, você não tem noção da velocidade que a bola pega. Não tem noção da força do chute do Guga e como ele foi feliz naquele momento. Então, zero falha do Léo Jardim. Para mim, foi muito mais falha do Sforza, que perde a bola na entrada da área. E aí o Guga consegue receber tranquilo, mas o Guga teve muito mérito. Dominou, soltou a bomba, 2-1 para o Fluminense. Sem terra arrasada, acho que o Vasco foi abaixo do que se espera, jogou pior do que o Fluminense, mas nada que, meu Deus, alarmante. O Vasco correu, o Vasco competiu e faz parte. Assim é o futebol, assim é o clássico. Acho que tem que focar na terça-feira, focar no próximo sábado também, que é muito importante. A situação já começa a ficar um pouco preocupante dentro do Campeonato Brasileiro, mas vai jogar contra o Bragantino no sábado em São Januário, vai jogar contra o Melgar na terça-feira e é o início de trabalho do Fernando Diniz. Então, sinceramente, chateado, com raiva, não. Fiquei um pouco frustrado, porque o Guga acertou um chutaço. É verdade. Poderia ter sido um empate e tudo certo. Mas faz parte, assim, é o futebol. Veneta, inclusive, fala. Poderia ter sido ao contrário, né? Se o Ryan acerta aquele chutaço, ninguém ia poder dizer que o Fábio falhou e a história e o resultado poderia ter sido diferente. Você acha que o Renato... o quanto o Renato venceu esse jogo e o quanto uma jogada individual, né? Que a gente tem visto isso tanto no futebol. Por exemplo, o próprio Samuel, quando faz o gol em cima do Santos, né? No Maracanã também. O que você acha que o Renato acertou aí? O que a gente pode colocar o dedo do Renato? Fernandinha, eu vou ser bem sincero. Embora eu acho que o Fluminense tenha merecido sim a vitória em cima do Vasco da Gama, mas eu não acho que o Fluminense fez uma grande partida. Acho até que o Renato precisa e muito melhorar o desempenho da equipe. Porque a gente brincou aqui no começo, não sei quantas vezes, se eu não me engano, 70% das vitórias do Fluminense foi por conta de um gol no finalzinho. Até que ponto isso é estratégia do treinador ou porque ele mudou aquele jogo de prancheta que a gente mencionou sobre o Felipe Luiz? Não sei. Eu acho que é muito mais resiliência dos jogadores buscando a vitória até o fim. Mas nesse jogo contra o Vasco da Gama, analisando esse jogo, eu acho que o Fluminense fez uma partida melhor. Acredito eu também que o Vasco da Gama tenha sentido um pouco da parte física, mas aí eu não sei porque o Diniz demorou tanto para substituir, não sei porquê, não sei se ele confiou demais nos jogadores, mas acho que ele poderia ter mexido antes. Falta de opção, talvez. E falta de conhecimento do elenco. Inclusive, eu acho que o elenco fez diferença também nesse clássico, porque querendo ou não, você tem um Paulo Henrique Ganso entrando no segundo tempo, embora o Lima não tenha feito uma partida ruim, que foi o substituto ali do Ganso, e o Renato explicou isso na entrevista coletiva, que foi o próprio Ganso que disse para ele que não estava muito bem para começar, e por isso ele deixou o Ganso no banco de reservas. E querendo ou não, o Fluminense tem o John Arias.
O gol, o primeiro gol, foi o gol, entre aspas, do John Arias. A jogada dele foi algo impressionante, a forma como ele busca. E o Vasco da Gama volta a campo para enfrentar o Melgar do Peru pela Copa Sul-Americana. O Vasco da Gama vai jogar às 7 horas da noite de amanhã. Então amanhã em São Januário, Vasco e Melgar, e você vai conseguir a cobertura aqui no nosso canal. Agora a informação que pegou todo mundo de surpresa é sobre Elinho. Elinho do Toluca entra no radar do Vasco da Gama. E aqui a matéria é da galera do VDG Cash em parceria com o canal Vasco. Vamos lá. Um dos nomes que agradam a comissão técnica é o atacante Elinho, de 25 anos, que está no Toluca do México. O jogador foi aprovado por Diniz e o clube já realiza o primeiro contato formal para tentar buscar esse jogador. Ele está avaliado em 44 milhões de reais, o que dificulta bastante esse negócio, mas o Diniz quer ele. E, cara, o Elinho, bom, até a última vez que eu tinha procurado saber sobre ele, ele não estava tão bem assim na equipe do Toluca. Eu tô até buscando nesse momento aqui para poder passar para vocês. Ó, o Elinho, ele foi reserva no dia 22 de maio e no dia 25, ou seja, ontem. Ele foi reserva, ele foi expulso no dia 10 de maio no Toluca em Monte Rei, jogou 22 minutos que foi expulso, então isso aí gerou também um clima não tão legal pro Elinho, e ele não vem tendo boa minutagem, ó, 14, 18, 22, reserva, não relacionado. Então o Elinho também tem esse fator positivo que pode pesar para ele vir pro Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, tamo junto e é nóis! Fui!